quê? Você vai migrar de país? Tamara vai começar um processo de migração pro Canadá perto dos 30? Ih, endoidou de vez. Bem, eu me chamo Tamara Laila, seja bem-vinda a esse espaço que eu criei para compartilhar mais do meu processo e da minha jornada como desbravadora. Se sentir, se quiser dar uma força pra gente, já deixa o seu like, se inscreva no canal. E hoje eu quero compartilhar com você como, de onde e por que o Canadá surgiu na nossa trajetória. Para organizar aqui meus pensamentos, tá? O cenário inicial era o seguinte: eu e o João, a gente estava casado, a gente já estava há um tempo com uma empresa de fotografia, estava crescendo, prosperando, e o João já estava também, já tinha acabado o período probatório no serviço dele. Enfim, a gente já estava com a nossa casa, estava tudo bom, sendo que não tão bom, porque era meio que assim, tá tudo ok, mas... E aí... a gente começou a correr atrás de entender esse mais. E a verdade é que assim, a empresa era legal, mas ela não preenchia todos os pilares dos meus sonhos. E pra somar nisso tudo também, veio a violência do Rio de Janeiro, enfim. A falta de qualidade de vida no local onde a gente mora hoje, tudo mais. E isso fez a gente começar a olhar, né? Porque como eu sempre falo aqui, todo incômodo, toda insatisfação, ela quer mostrar algo pra gente. E a gente falou, então vamos lá, vamos conversar. E aí, eu lembro que a gente fez um exercício de pegar, né? Porque minha lua em virgem, eu amo uma listinha. Então a gente pegou uma lista e começou a listar, tipo, cara, tá bom, essa vida aqui tá boa, mas e se a nossa vida fosse incrível? O que que falta pra nossa vida ser incrível? Tipo, deixa a mente sonhar alto, muito louco. E a gente começou a colocar várias coisas e no meio disso eu coloquei que eu gostaria de sair do país, que era um sonho que eu tinha, né, mais jovem. E o João falou, a gente tentou esse caminho aqui do serviço público, da estabilidade. Ele é até bom, mas não preencheu a gente. Então acho que vale a pena a gente começar a tentar esse outro caminho. Então essa ideia, ela surgiu e ficou meio que assim no ar. E aí um belo dia aqui em casa, um casal de amigos veio. E aí eles chegaram e falaram, então, a gente quer contar algo pra vocês. A gente tá participando de um processo de migração pro Canadá. Aí foi, plim! Falei, Canadá? Canadá. Falei, pá, mas como é que é isso, né? Porque aí vem as coisas que a gente só replica, né? Aí eu já cheguei pra eles e falei assim, não, mas não é muito caro? Não, mas não é quase impossível conseguir um visto desse? A pessoa nunca pesquisa, aí fica ali replicando tudo, não é mesmo? E aí esse casal falou, não, tem vários programas, é super possível. Pai, será esta uma resposta? E aí esse casal saiu daqui de casa, nisso que eles saíram, já fui o quê? A internet, Google, Canadá, Tamara, in love, forever. E aí, enfim, comecei uma pesquisa. E aí eu realmente vi que era um país que busca imigrantes, que tem vários programas para isso. E eu falei, bem, se a gente tem essa vontade de sair do país, está na hora de montar um plano de ação. Então nisso as coisas começaram a ganhar forma. E aí algumas decisões precisaram ser tomadas. Por exemplo, a gente trabalhava com fotografia de casamento. Então os contratos, eles aconteciam um ano antes. E eu comecei a pensar, bem, putz, mas aí vamos lá, vai que eu fecho o casamento e o Canadá acontece, eu vou ficar presa no país porque eu vou querer cumprir a palavra, né? E fotografar. E aquilo ali não tava casando. E além disso, a verdade é que assim, o João ele já também não tava muito afim, porque ao ir pros casamentos a gente tava começando a ficar com muito medo, sabe? Um pânico mesmo, de tiroteio, de violência, de acontecer algo com os cartões, enfim. E aí chegou a hora de tomar uma decisão, né? E aqui vem um ponto. Você conseguiria queimar as pontes de um sonho que está dando certo pra arriscar e tentar um sonho ainda maior? Então eu cheguei pro João e falei, ó, é o seguinte, a gente não vai fechar mais casamento e a gente vai, né, completar a agenda que tá aí e depois disso, acabou. E aí foi. E vou te falar, quando a gente toma umas decisões assim, vem uma aprovação, o universo fala assim, certeza que tu quer esse sonho aí, né? Eu falo, sim, ele, vamos ver. E aí, sério, a gente começou a receber umas propostas de casamento pra fotografar. Tipo assim, teve uma que era irmã de uma noiva que a gente fotografou e ela queria que a gente fotografasse o casamento dela na Colômbia. Meu amor, isso mexeu comigo. Eu falei, não, foca, Tamara, foca aqui no sonho, pelo amor de Deus. E aí, pra eu não correr riscos, eu lembro que eu vendi, tipo, a gente vendeu todos os equipamentos e eu falei, é melhor nem ter a câmera, porque senão a gente vai cair, nunca vai conseguir sair. Porque é aquele lance assim, eu sei que eu quero pedir demissão desse emprego, mas eu vou esperar me demitirem. Não, às vezes você tem que tomar a decisão e ponto. E foi isso que a gente fez, porque se a gente ficasse com isso aberto, talvez a gente nunca tivesse tanta coragem pra seguir no plano Canadá, sabe?
E aí, os desafios começam a aparecer, né? Hoje, assim, analisando, eu vejo o quanto a gente foi inocente. A gente jamais imaginou o quanto a prova de inglês poderia, enfim, ser o grande obstáculo do caminho. A gente foi bem inocente. E, enfim, caímos, né? Ah, um ponto aqui antes de eu começar a falar do Canadá, do processo. Quando a gente também teve esse sonho, tipo, quero sair do país, a gente fez uma lista com os países possíveis e a gente começou a pesquisar quais países tinham processos de imigração possíveis pra gente e quais não, porque a gente não tem parente, não temos chances de um passaporte europeu. Os programas de imigração para os Estados Unidos, eles são muito específicos e a gente não tinha esse sonho americano. A gente queria sim um país que estivesse aberto realmente para a opção de imigrantes e que tivesse programas possíveis. Com isso, a gente chegou no Canadá e na Austrália e a gente começou a discutir sobre o que era melhor e a Austrália vazou. E ficamos com Canadá. O Canadá, ele tem diversos programas de imigração, de verdade, é um leque bem grande. E o programa que a gente escolheu foi o Express Entry, na modalidade Federal Skilled Worker, que é o que a gente se encaixa até o momento. Eu vou deixar um link geral aqui na descrição desse vídeo, caso você tenha interesse. Então, para participar desse programa, você tem que ter tempo de trabalho num NOC específico, você tem que ter inglês, uma nota alta, você tem que ter graduação, pós-graduação, mestrado, muito bom, doutorado, você já tá até lá dentro. Enfim, então a gente viu que a gente se encaixava nesse programa e começamos, a única coisa que faltava era decidir quem ia ser o aplicante principal e ver o que mais a gente podia fazer para aumentar a nossa pontuação. E nessa conversa a gente decidiu que eu seria a aplicante principal, então eu iniciei uma pós-graduação para aumentar os pontos do programa e a gente começou a estudar inglês. Estuda, aula particular. E aí a gente fez a primeira prova. Falei, não, vai dar. A gente se engana, né? Enfim, não deu e eu fiquei, tipo, muito longe da pontuação ideal. E aí, com isso, a gente tentou a prova mais uma vez, não rolou. Eu comecei a ficar muito ansiosa, porque o que acontece? Eu já tinha fechado a empresa de fotografia, então eu tava sem um trabalho no momento. O Canadá era um tabu, um segredo, ninguém podia falar, ninguém podia saber. Então começou a acontecer situações assim, de ir pra roda de amigo e a pessoa falar, porque a Tamara não tá fazendo nada, sabe? E eu comecei a ficar mal, porque, caraca, mano, eu tô estudando pra cacete aqui. E, enfim, então eu comecei a ficar muito ansiosa. E eu já tava estudando e pesquisando, e faz plano, e faz visualização de manhã. Então assim, né, não deu. Então no meio do ano passado, a gente viu que não tinha mais condições emocionais de continuar sendo aplicante principal. Foi uma decisão muito difícil pra mim. Mexeu com muitos padrões limitantes meus, mas o sonho é ir pro Canadá. Então vamos refazer esse plano. Então a gente refez o plano, o João começou a fazer uma pós-graduação. Ele começou a ter mais aula particular de inglês do que eu, e ele começou a fazer a prova, que é o IELTS. Você também pode fazer o CELPIP, mas aí você tem que já estar no Canadá, não era o nosso caso. E o que aconteceu foi, a gente já tava no máximo de pontos que a gente conseguiria fazer aqui do Brasil, né? Então eles chamam, tem essa nota de corte. Se você tiver acima da nota de corte, você está aprovado para começar a aplicar. E o que aconteceu foi, quando a gente finalmente conseguiu a nossa nota, a nota de corte aumentou. Aí veio o quê? 2020 com todas essas surpresas desagradáveis. E aí com isso, o Canadá parou de chamar o nosso programa, porque o nosso programa é para quem está fora do Canadá, né? E começou a chamar só quem já estava lá dentro e os provinciais. Então, essa é a situação que a gente está agora. A gente tem o nosso perfil criado. A gente tem até abril do próximo ano para ser chamado para aplicar. Se a gente não for chamado até essa data, nós completamos 30 anos e aí a gente começa a perder ponto. E aí, não sei, tá? Um passo de cada vez, não sei. A gente já tem algumas possibilidades de planos, mas estou escolhendo confiar que ainda esse ano essa chamada vem. Ô, gente, arruma uma vacina, pelo amor de Deus. Bem, então é isso, assim, tá sendo bem desafiador, de altos e baixos. Nesse processo a gente precisou muito olhar para várias coisas nossas. Então, assim, foi quando eu tive os ápices das minhas crises de ansiedade. Foi quando o João precisou se superar muito, porque assim, eu já estava estudando há 1 ano e meio. O João pegou para estudar mesmo firme, cara, eu acho que foi 5 meses antes da gente conseguir mesmo a nota. Então ele veio numa batida bizarra, assim, sabe? Ele viu que eu tava muito mal, que eu não conseguia mais. Ele me colocou nas costas e falou, vamos, a gente vai dar esse jeito. Então assim, foi muito bonito de ver, né? E ele foi se superando, assim, ele fazia a prova, ele não conseguia, ele respirar, falando, não, eu vou conseguir, eu só paro quando conseguir.
Então virou mesmo uma questão de honra ali, ele conseguiu finalmente. Foi também um processo que ajudou a gente a começar a olhar mesmo pro que a Tamara e o João como pessoa gostariam da vida e como gostariam disso como casal, né? Então um alinhamento aí dos nossos planos, mas é muito desafiador. Não é um processo pra qualquer um, e eu nem digo por uma questão de dinheiro, eu digo mesmo por uma questão psicológica, emocional, assim. Tá exigindo muita inteligência emocional da gente. A gente já se sentiu fracassado, com muita raiva. Foi muito frustrante quando a gente conseguiu tudo e a chamada começou a ser mais alta. Porque quando a gente começou o processo, só pra dar um exemplo, a chamada estava em 440 pontos. E hoje a gente tem 463 pontos. Ou seja, se a gente não tivesse demorado tanto, né, pra conseguir a nota, e se a gente já tivesse pós, a gente teria já entrado, a gente já estaria lá. Mas não foi o caso. Então, por exemplo, teve um período que eu fiquei com muita raiva de mim, porque eu falei, putz, se eu tivesse saído da faculdade, feito pós... Mas enfim, né? Então a gente precisou olhar para o passado, ressignificar muita coisa. Hoje a última chamada que teve no nosso processo foi de 469 pontos. Então a gente tá perto, mas não tão perto. Então assim, é um processo desafiador. E como eu falei em um momento aqui do vídeo, ele tava como um tabu, como um segredo. Mas pra mim não faz sentido deixar como um segredo, porque eu acho que a gente tem que tirar esse olhar fixado do pódio, sabe? Algo só vale a pena se você chegar lá na linha de chegada. Porque, cara, a trajetória, a jornada ensina muito, a gente aprende demais. De verdade, eu tô muito em paz de estar gravando esse vídeo, independente do resultado. Eu já tô muito orgulhosa da nossa jornada, da gente ter assumido essa coragem de, cara, vamos sonhar, vamos sonhar. E aí, se a gente não conseguir, tá bom, já tá aqui nesse ok. Mas e se a gente conseguir, né? É aquela parada, tipo, e se eu cair, né? Mas e se você voar? Cara, pode dar tudo errado, mas e se não der? Eu espero que eu possa ter sanado algumas dúvidas e curiosidades de vocês. Eu pretendo trazer uns vídeos mais específicos, eu posso fazer um vídeo só explicando tudo do processo e tudo mais. E eu espero, né, quem sabe, gente, quem sabe, daqui no futuro eu vou olhar esse vídeo e eu já vou estar lá no Canadá. Não sei. Mas esse foi um processo, até o momento, assim, um grande aprendizado mesmo, abrir mão do controle. Assumir que, putz, eu fiz tudo, tá tudo aqui e agora eu entrego e que o melhor e mais adequado aconteça. Eu espero que esse vídeo possa ter te inspirado de alguma forma, quem sabe cutucado aí nos sonhos antigos. E como eu sempre digo, leva daqui o que fez sentido pra você. E me diz aqui se esse vídeo te deu algum insight, se você tem mais alguma curiosidade sobre o Canadá, que eu te respondo nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.